Investidores, Bitcoin sendo cotado a 27.377 dólares nesse momento, se valorizando 3,17% nessa abertura de semana, uma valorização até interessante aqui para o BTC nesse começo de semana. Nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise de comportamento de preço, eu vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas para o preço do Bitcoin nesse curto, médio e longo prazo, e vamos dar uma olhada aqui também nas principais narrativas do momento, e que certamente de uma maneira ou de outra, também vão gerar reflexos aqui no preço do Bitcoin. Se você é novo, convido você a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações do nosso canal, que está crescendo aqui no YouTube de uma maneira bastante consistente e acelerada, então faça parte da nossa comunidade. Bom, investidores, antes da gente aterrissar aqui na análise de preço, é importante a gente colocar para vocês que todas as narrativas da semana vão girar em torno disso aqui, ó, da decisão em relação à elevação ou não do Fed Funds Rate, a taxa básica de juros americana. O mercado será comunicado em relação a essa decisão na próxima quarta-feira. Para a gente aqui do Brasil é às 3 da tarde. Existe um consenso praticamente aqui indicando para a gente que nós teremos a manutenção dessa taxa básica de juros ali entre 5,25 e 5,50. É claro que, como muitos de vocês viram na última análise aqui do canal, no último vídeo que eu fiz uma análise do S&P da economia americana, a gente teve alguns indicadores relacionados à inflação que não foram bons nessa última semana. A inflação está voltando lá nos Estados Unidos, ela está se mostrando pegajosa em vários setores da economia. Então, apesar de a gente ter aqui uma probabilidade grande dessa manutenção nos patamares atuais, se a gente tiver uma nova elevação aqui na quarta-feira, a gente pode ver o mercado... A gente pode não, nós veremos o mercado respondendo de uma maneira bem, assim, pessimista, tá? Em relação a um possível novo aumento. Então isso pegaria o mercado de surpresa, o mercado não gosta de ser pego de surpresa, tá? Então, basicamente as narrativas da semana em todo o mercado de capitais vão girar aqui em torno dessa decisão em relação à política monetária americana. E aí eu estava vendo aqui, em uma matéria, nesse começo de semana, que o analista sênior da Fairlead Strategies, Will Templin, falou o seguinte: os nossos indicadores de impulso de curto prazo mostram melhorias, mas estamos cautelosos quanto à sustentabilidade de uma recuperação. Uma vez que... Ele está falando do preço do Bitcoin, tá? Uma vez que o médio prazo se deteriorou nas últimas semanas. Se o Bitcoin conseguir superar a sua média móvel de 50 dias, atualmente perto dos 27.400 dólares, isso aumentaria a nossa confiança em uma recuperação de curto prazo. Essa é a opinião desse analista da Fairlead Strategies, e aí a gente... parte aqui para a nossa análise de preço, tá? A média móvel que esse analista citou é essa amarela aqui, ó. Ele acredita que se o Bitcoin romper essa linha amarela, a gente pode ver, então, um movimento de curto prazo mais otimista. Quem sabe o Bitcoin voltando a retestar os 30, 31 mil dólares, né? Ó, a gente vê aqui que o Bitcoin, nesse momento, já está acima, tá? Dessa média móvel que está ali nos 27.248 dólares. E essa leitura, né, que esse analista fez, para mim, ela faz sentido. Acho que o Bitcoin está aqui transacionando dentro de um canal lateral, né? A gente pode colocar assim, mais ou menos. A gente vê que o BTC está batendo embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. E ele também tem aqui uma paralela central, tá vendo? Que serve de suporte quando o Bitcoin está transacionando nesse canal superior aqui, e essa paralela central atua como uma resistência quando o Bitcoin está sendo transacionado dentro desse canal inferior aqui, né? E a gente fazia algumas leituras aqui no canal que essa região dos 24, 25 mil dólares seria difícil de ser rompida, né? E isso, de fato, tem se concretizado, né, investidores? A gente vê que, ó, Bitcoin bate aqui nesses... O Bitcoin deixou um fundo, ele deixou alguns topos dentro dessa mesma margem aqui, né? Ó, novos topos aqui, depois deixou o fundo, depois testou essa região desde lá de 17 de agosto até 12 de setembro, quase um mês testando esse nível aqui. Foram vários testes e o Bitcoin conseguiu se sustentar, não perdeu aqui essa faixa dos 25 mil dólares, porém... Como o analista falou ali, eu concordo com ele, o market momentum nesse segundo semestre deu uma virada e a gente está vendo aqui alguns contextos que já não são assim tão otimistas, né, para o Bitcoin, e eu continuo considerando fortemente uma possibilidade da gente ver o Bitcoin voltando a retestar esse fundo aqui, tá?
Esse fundo aqui que está ali entre 19 e 20 mil dólares. Se a gente der uma olhada aqui no Bitcoin, no gráfico de linha, ó, vou colocar um gráfico de linha que considera só o fechamento dos preços, no time frame semanal esse fundo aqui ele foi violado, ó, tá? No time frame semanal, com certeza. A gente teve um fechamento lá em 25.937, depois a gente teve um fechamento aqui em 25.831. Então, tecnicamente falando, quando a gente considera só preço de fechamento, essa tendência de alta aqui de 2023, ela já deu um sinal bem importante de que ela está sendo revertida, tá? Repito, considerando só preço de fechamento, tá? Uma vez que esse fundo já se formou abaixo do fundo anterior. Então, as perspectivas mudaram um pouco, né, nesse segundo semestre e a gente está vendo aí alguns contextos levando a gente a acreditar que o Bitcoin pode, de fato, ter algumas quedas, né? Ter algumas quedas nesse segundo semestre. A gente tem um cenário também onde a dominância do Bitcoin está voltando a subir, tá? Isso aqui mostra pra gente que o Bitcoin tende a ganhar valor de mercado em relação aos altcoins. Isso pode ser em um cenário de alta, com o preço do Bitcoin subindo mais do que o preço das altcoins, ou também em um cenário de queda. Mas a gente viu aqui, ó, que o Bitcoin formou uma tendência de alta e corrigiu em cima dessa zona que foi uma resistência, né, durante um bom período de tempo, se segurou, formou aqui uma base, né, e agora ele volta a se projetar para cima. Eu acredito que, dependendo de como a gente tiver as coisas desenrolando aí, o Bitcoin pode até, essa dominância do Bitcoin pode até disparar e ir lá alcançar a casa dos 59%, tá? Esse foi um comportamento observado lá no último ciclo. Bitcoin também encontrou resistência aqui, tá vendo? Ó? Região de suporte, depois virou resistência. Quando o Bitcoin rompeu aqui, ele foi lá na casa dos 59%, 60% de dominância no mercado. Então, ficar atento aí, porque em um cenário de quedas isso pode ser bem, bem ruim para as altcoins, certo, investidores? E, bom, eu fiz algumas publicações lá no Instagram, eu falei um pouquinho sobre essa questão dos ETFs, né? Coloquei para vocês aqui a soma de todo o capital dessas gestoras que solicitaram a criação do ETF de Bitcoin à vista. Esse montante chega na casa dos 17,7 trilhões de dólares. Eu até coloquei aqui, ó, que se apenas 3% desse capital aqui entrar para o Bitcoin, a gente já tem aqui um montante de 530 bilhões de dólares para desembarcar no BTC. Hoje o market cap do Bitcoin está na casa dos 515 bilhões de dólares. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Eu acho que de médio para longo prazo é excelente, muito bom. Isso vai ajudar a elevar o preço do Bitcoin a níveis bem acima dos atuais, porém, eu acho que para o curto prazo a gente pode ter alguma manipulação. Quando eu falo curto prazo, investidores, 3 meses, de 3 a 6 meses, a gente pode ter alguma manipulação aí, porque eu acho que esses grandões aqui não vão querer comprar Bitcoin acima de 25 mil dólares, não. Pelo menos essa é uma perspectiva que eu tenho, certo? E aí, a gente provavelmente vai ter aí uma decisão em relação a esses ETFs só lá para janeiro, tá? Da liberação ou não para a criação desses ETFs. Em julho, após relatos de que a SEC estaria mais aberta a aceitar pedidos de ETF de Bitcoin com um acordo de compartilhamento de vigilância. Olha que M, né? Para aceitar o ETF, eles querem um acordo de compartilhamento de vigilância. Aí algumas empresas reenviaram os pedidos e nomearam a Coinbase como parceira nesse processo todo. E aí, bom, a SEC tem um determinado prazo para responder esses pedidos. Há uma crença de que eles vão responder esses pedidos todos de uma vez, né? E essa decisão provavelmente vai ficar lá para janeiro de 2024, tá? Então, dependendo aí dessas decisões e dessas narrativas que vão se criar, a gente pode ver, cara, um movimento bem importante de preços para o Bitcoin acontecendo nesse primeiro trimestre de 2023. E aí eu fiz essa publicação também lá no Instagram, bem interessante, projeções de preço para o Bitcoin em 2024 para investidores, gestores, bancos e fundos. Então, se você quiser dar uma conferidinha aí, segue lá no Instagram ou dá um pause aí no vídeo. Tem algumas pessoas aqui bem otimistas, né? O Mike Novogratz projetando o Bitcoin a 500 mil dólares lá já em 2024. Uma projeção bastante otimista, não mais otimista que a Cathie Wood, né, 1 milhão. A gente sabe que esses dois aqui, Cathie Wood e Mike Novogratz, eles são gestores de fundos que investem em criptoativos, então a gente tem que ponderar a opinião dessa galera, porque há um certo interesse deles em deixar o mercado deslumbrado, né? A minha opinião, tá, em relação a preço pro Bitcoin nesse ano de 2024, tá mais ou menos em linha com esses caras aqui, ó, Arthur Hayes, 70 mil dólares, Robert Kiyosaki, 100 mil dólares, Adam Beck, 100 mil dólares. E eu queria saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários.
qual seria o preço que vocês acreditam que o Bitcoin pode atingir já nesse ano de 2024, tá? Eu acho que atingir essa casa entre 70 e 100 mil dólares é bem plausível para a gente abrir o ano de 2025 estourando essa barreira dos 100 mil dólares aqui, indo buscar, quem sabe, 120, 150 mil dólares. Então, se as projeções para o curto prazo não são as melhores possíveis, né? E isso mostra para a gente aqui um contexto de oportunidades, né, que nós podemos ter aí de comprar Bitcoin a preços ainda muito atrativos para o longo prazo aí, segundo semestre do ano que vem, primeiro semestre de 2025, as projeções são as melhores possíveis, tá? Então, bom, a gente fecha esse vídeo de abertura da semana aqui das análises no canal. Agradeço vocês que ficaram comigo até o final. Peço que deixem o like para fortalecer o canal e, cara, se inscreva aí para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima.